Imagine estar no fundo de uma prisão egípcia, injustiçado, longe de casa e esquecido por todos. O tempo parece parar. O silêncio pesa. Nenhuma resposta, nenhum alívio. E ainda assim, você continua crendo que Deus está ali. Foi exatamente nesse cenário que um jovem hebreu fiel permaneceu firme, mesmo quando tudo parecia ter chegado ao fim. Agora imagine que, em meio à escuridão da espera, surgem dois homens perturbados por sonhos enigmáticos, e você é o único capaz de interpretar o que Deus está revelando. Um sonho trará esperança, o outro, condenação. E no fim, tudo o que resta é esperar e confiar. Gênesis, capítulo 40. Passado algum tempo, o copeiro Mor e o padeiro Mor do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o faraó. O faraó irritou-se com esses dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no mesmo cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles, e ele passou a servi-los. Depois de algum tempo, os dois tiveram um sonho. Cada um teve seu próprio sonho na mesma noite, e cada sonho tinha o seu significado. Pela manhã, quando José veio vê-los, notou que estavam abatidos. Ele perguntou aos oficiais do faraó que estavam presos com ele na casa do seu senhor: "Por que hoje vocês estão com o rosto triste?" Eles responderam: "Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretá-lo." Então José lhes disse: "Por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Contem-me os sonhos, por favor." O chefe dos copeiros contou o seu sonho a José e disse: "Em meu sonho havia uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Quando começou a brotar, floresceu, e seus cachos produziram uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi-as no copo do faraó e entreguei o copo em sua mão." Então José lhe disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o reabilitará, e você voltará ao seu cargo, entregando o copo ao faraó como antes, quando você era seu copeiro. Quando tudo isso acontecer, lembre-se de mim. Mostre bondade para comigo e fale de mim ao faraó, para que eu possa sair desta prisão. Porque fui tirado à força da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para estar neste calabouço." Vendo que a interpretação era favorável, o chefe dos padeiros disse a José: "Eu também tive um sonho. Havia 3 cestos de pão sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada para o faraó, e as aves vinham e comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça." José respondeu: "Esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó tirará a sua cabeça e o enforcará numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era o dia do aniversário do faraó, ele deu um banquete para todos os seus servos. Ele reabilitou o chefe dos copeiros em seu cargo, e este voltou a colocar o copo na mão do faraó. Mas ao chefe dos padeiros, ele mandou enforcar, conforme José havia interpretado para eles. Contudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, o esqueceu. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 40 nos conduz a um momento significativo na vida de José, o filho de Jacó, que se encontrava injustamente preso no Egito. Depois de ter sido vendido por seus irmãos como escravo e falsamente acusado pela esposa de Potifar, José havia sido lançado na prisão. No entanto, mesmo em meio a esse cenário de humilhação e sofrimento, Deus permanecia com ele. Esse capítulo mostra não apenas os detalhes de um episódio específico durante sua prisão, mas revela de forma muito clara a soberania de Deus sobre os acontecimentos da história e o cuidado providencial que ele exerce, mesmo quando tudo parece contrário aos olhos humanos. Logo no início do capítulo, somos informados de que 2 oficiais do faraó, o copeiro Mor e o padeiro Mor, haviam ofendido o rei e por isso foram lançados na prisão. O texto não nos dá detalhes da natureza da ofensa, mas o que importa
é que eles se tornaram, naquele momento, peças importantes na narrativa da vida de José. Ambos foram colocados sob os cuidados de José, o que mostra que, mesmo dentro da prisão, ele já desfrutava de certa confiança e responsabilidade, um reflexo da presença de Deus com ele e da fidelidade com que José vivia. Durante a estadia desses dois oficiais na prisão, ambos têm sonhos significativos, e o modo como José responde aos sonhos é profundamente revelador. Ele reconhece que o poder para interpretar sonhos não vem de si mesmo, mas de Deus. Em outras palavras, ele não toma para si a glória ou a capacidade de desvendar mistérios, mas aponta diretamente para o Senhor como a fonte de toda a interpretação verdadeira. Isso já nos fala muito sobre o caráter de José, um homem temente a Deus, mesmo em circunstâncias de profunda injustiça. O sonho do copeiro é interpretado de forma favorável. Em 3 dias, ele seria restaurado ao seu cargo. José, então, aproveita essa oportunidade para pedir que o copeiro interceda por ele junto ao faraó. Ele não faz esse pedido por vaidade, mas porque reconhece que foi vítima de uma injustiça. Ao afirmar que foi tirado à força da terra dos hebreus e que não havia cometido crime algum, José se apresenta como alguém que entende a gravidade de sua situação, mas ainda assim mantém sua confiança e dignidade. O padeiro, animado com a interpretação positiva recebida pelo copeiro, decide compartilhar seu próprio sonho, mas a revelação que recebe é muito diferente. Em vez de restauração, ele ouvirá palavras de juízo. Em 3 dias ele seria executado. É interessante notar que José, mesmo ao anunciar algo tão duro, fala com clareza e fidelidade. Ele não suaviza a mensagem para agradar, nem tenta adivinhar algo otimista. Ele é fiel ao que Deus revela. Isso mostra mais uma vez que José era um homem íntegro, que falava a verdade sem temer as consequências, confiando plenamente no Senhor. De fato, passados 3 dias exatamente como José havia dito, as coisas aconteceram. Era o aniversário do faraó, e este, celebrando a ocasião, fez o que bem entendeu com os 2 homens. Restaurou o copeiro ao seu posto e enforcou o padeiro. A exatidão das interpretações de José é mais uma prova da veracidade de suas palavras e, sobretudo, do Deus que o inspirava. Contudo, o capítulo termina de forma triste, com uma frase simples e carregada de dor. O chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, o esqueceu. Este final nos lembra que os homens muitas vezes falham, mesmo quando se comprometem. José, que havia pedido com humildade para ser lembrado, foi ignorado. E ainda assim, mesmo nesse esquecimento, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que José poderia imaginar naquele momento. Esse capítulo é um testemunho poderoso do controle absoluto de Deus sobre os detalhes da vida humana. Mesmo numa prisão egípcia, num contexto de traição, sofrimento e esquecimento, o Senhor estava dirigindo os eventos para cumprir seu plano perfeito. José, mesmo esquecido por homens, jamais foi esquecido por Deus. Ele estava sendo preparado para ocupar o lugar que Deus lhe havia designado desde o princípio. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Uma das primeiras verdades que se destacam em Gênesis 40 é que Deus trabalha de maneira profunda e silenciosa na vida de seus servos, mesmo quando tudo parece estar estagnado ou perdido. José estava preso, esquecido por aqueles que haviam prometido ajudá-lo, mas mesmo nesse cenário de esquecimento humano, ele estava exatamente onde Deus o queria. Isso nos ensina que, quando somos fiéis a Deus em nossas circunstâncias, mesmo que sejam contrárias ou limitantes, não estamos fora do plano divino. O Senhor governa até os detalhes mais pequenos da nossa história, e a fidelidade em situações pequenas ou escondidas diante dos homens é preciosa diante dele. Outra aplicação que podemos tirar é a postura de José diante dos sonhos dos outros. Mesmo preso, mesmo injustiçado, ele não se voltou apenas para sua dor. Ele percebeu a tristeza no rosto daqueles homens e se importou com eles. Isso revela um coração que, mesmo ferido,
continua sensível ao sofrimento alheio. Em tempos em que somos tentados a olhar apenas para nossos problemas, esse exemplo nos desafia a permanecer atentos às necessidades do próximo, mesmo quando estamos atravessando desertos pessoais. José nos mostra que não precisamos estar em uma posição confortável para sermos instrumentos de consolo e direção na vida dos outros. Além disso, a resposta de José ao declarar que as interpretações pertencem a Deus nos lembra de uma verdade essencial. Toda sabedoria, entendimento e discernimento vem do Senhor. José não usou seus dons para se exaltar, nem tentou impressionar. Ele sabia que qualquer capacidade que possuía era concedida por Deus e deveria ser usada para a glória de Deus. Isso nos chama a refletir sobre a forma como lidamos com nossos próprios dons e habilidades. Somos tentados a nos engrandecer ou a buscar reconhecimento, mas o modelo bíblico nos mostra que devemos constantemente reconhecer a soberania e o senhorio de Deus sobre tudo o que fazemos e somos. A diferença nas interpretações dos sonhos também nos traz uma importante lição. Nem sempre as respostas de Deus aos homens são iguais, e nem sempre são agradáveis. Um foi restaurado, o outro julgado. E José não hesitou em dizer a verdade, mesmo que ela fosse dura. Isso nos ensina a importância da fidelidade à palavra de Deus, especialmente em tempos em que muitos querem ouvir apenas mensagens agradáveis. Ser fiel às Escrituras, mesmo quando ela confronta, é uma marca de maturidade espiritual. O povo de Deus é chamado a anunciar tanto o consolo quanto o juízo de Deus com humildade, verdade e coragem. Por fim, o esquecimento do copeiro nos ensina sobre a falibilidade das promessas humanas. Às vezes, depositamos nossas esperanças nas pessoas, em cargos, em oportunidades e nos decepcionamos. José pediu para ser lembrado, mas foi esquecido. E isso é algo que muitos conhecem na prática. A frustração de esperar por justiça ou socorro que nunca chega. Mas o que esse episódio reforça é que Deus nunca esquece os seus. Enquanto os homens falham, o Senhor é constante, fiel e presente. A nossa confiança deve estar firmemente plantada na fidelidade de Deus, que conduz os tempos e os acontecimentos conforme o seu propósito soberano. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Muitas vezes é parte do seu modo de operar, preparando algo maior do que podemos ver no momento presente. Por isso, esse capítulo nos lembra que a vida cristã inclui momentos difíceis e de espera. Mas é justamente nesses momentos que Deus trabalha em nosso coração, fortalecendo nossa fé e nos aproximando mais dele. Mesmo quando não entendemos tudo, podemos confiar que Ele está no controle e age para o nosso bem e para a sua glória. Neste capítulo, somos lembrados de que a vida pode, sim, nos levar a lugares difíceis, de silêncio e de espera. José estava numa prisão egípcia, esquecido por homens e ainda assim não foi esquecido por Deus. Isso é algo que todos nós, em algum momento, precisamos ouvir. O nosso Deus não nos abandona, mesmo quando tudo parece estar parado ou injusto. Há um propósito sendo conduzido por Ele com precisão, mesmo nas estações mais obscuras da nossa jornada. O Deus que estava com José na prisão é o mesmo Deus que está presente hoje com aqueles que pertencem a Ele por meio de Cristo. Não há lágrima que escape de seu conhecimento, nem sofrimento que Ele despreze. E mais do que isso, o Senhor nos deu um Salvador que também foi traído, esquecido, injustiçado e condenado. Esse Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A história de José aponta para o maior dos inocentes, que foi rejeitado pelos homens, mas exaltado por Deus. E é por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo que temos acesso ao perdão, à esperança e à certeza de que, mesmo no cárcere da espera ou da dor, não estamos sozinhos. Esse capítulo também nos encoraja a viver de forma íntegra, ainda que não sejamos recompensados de imediato. A fidelidade de José em servir, em interpretar sonhos, em manter-se firme mesmo sem ver frutos visíveis, é um convite para que também perseveremos em nossa caminhada, sustentados pela graça de Deus
e confiando na sua promessa. Nossa obediência, mesmo em silêncio, não é em vão quando estamos firmados naquele que nos resgatou com seu sangue. Portanto, não importa se neste momento você está em uma posição de destaque ou em um lugar esquecido aos olhos do mundo. O Senhor conhece o seu caminho, e aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.